Olá, já estamos no ar com o nosso Conexão Guanaré. E olha que imagem bonita do nosso Mirante da Balaiada. Visto de cima, o espaço é uma grande área verde, localizado no coração de Caxias. Um lugar privilegiado em todos os aspectos. A natureza caprichou nos mais de 3.757 metros quadrados. Mas para entender o presente, é necessário voltar no tempo, de forma precisa, no século XIX. Esse lugar foi chamado de Morro das Pedreiras e, por um bom tempo, conhecido como Morro das Tabocas, até ser denominado de Morro do Alecrim. A estrutura, em pedra de calcário e cal, uma das poucas fortificações construídas em terra no Brasil, resiste ao tempo e ajuda a contar a história de um passado sangrento, de lutas e vitórias. Aqui se conta a história da balaiada, se mostra artefatos arqueológicos. Mais de 350 peças são expostas no Memorial da Balaiada. Documentos históricos aqui também são encontrados. Pesquisas diversas aqui são realizadas. Recebemos estudantes, principalmente estudantes da cidade e de cidade circunvizinhas, que visitam o memorial para fazerem pesquisa. Durante o século XX, outras construções foram feitas, aproveitando o espaço que tem uma vista privilegiada de Caxias. Mas nenhuma fazia alusão ao principal acontecimento histórico, a Guerra da Balaiada. Já no início dos anos 2000, muita coisa mudou. O memorial foi edificado e hoje recebe pessoas de todo o Brasil e até de outros países. Esse grupo de alunos são de uma universidade do Piauí. Tiveram a oportunidade de ver de perto aquilo que antes só conheciam através de livros e conteúdos publicados na internet. A professora Francisca das Chagas carrega com orgulho o apelido de Negona. Fez questão de conversar com a nossa equipe em frente a uma réplica de Casa de Barro. O patrimônio cultural depende do conhecimento de todos nós. E o que nós temos aqui no Monumento da Balaiada é a nossa história viva. São as ferramentas usadas na escravidão das pessoas de Caxias e dos outros lugares que vinham para cá. São as ferramentas como o ferro de passar das antigas lavadeiras e passadeiras de Caxias, que eram muitas. Nós temos as armas, nós temos a história viva. E graças a Deus que aqui nós temos uma representação de como vivia a maioria do povo caxiense. Povo pobre. Sabemos que Caxias é uma cidade de pessoas ricas, porém nós sabemos que as pessoas pobres ainda são a maioria. As principalmente pobres de cultura. Não só em Caxias, como em todo o Maranhão, nós dependemos da cultura do nosso povo. Em uma rápida busca pela internet, encontramos essas imagens. É do entorno das ruínas e do Memorial da Balaiada. O espaço precisava ser revitalizado. Foi então que surgiu a ideia de construir o Mirante. O Mirante da Balaiada é um dos pontos mais visitados da cidade de Caxias, Jardel. Nós aqui recebemos milhares de pessoas vindas de todas as regiões do Brasil e do mundo inteiro. As pessoas vêm aqui para se divertirem, para curtirem o espaço, aproveitando os boxes para se alimentarem. Vêm crianças, idosos, jovens, adolescentes, pessoas de todas as faixas etárias. E também pela história que marca o espaço. Nós estamos no Morro do Alecrim, antigo Morro das Tabocas e Morro da Pedreira. Aqui foi construído no ano de 2004 o Memorial da Balaiada. Aqui se conta a história da balaiada, se mostra artefatos arqueológicos. Mais de 350 peças são expostas no Memorial da Balaiada. Documentos históricos aqui também são encontrados. Pesquisas diversas aqui são realizadas. Recebemos estudantes, principalmente estudantes da cidade e de cidade circunvizinhas, que visitam o memorial para fazerem pesquisa. Um lugar único no Brasil, que desperta no visitante, a cada passo, vários sentimentos. Aqui tem de tudo um pouco. Área de lazer, mini zoológico, praça de alimentação, trilha ecológica e história. Muita história. A lista é grande, mas dá para resumir. Olha, é uma construção que, na minha concepção, no início eu pensei que fosse faraônica, eu pensei que ela nunca fosse concluída. É um trabalho belíssimo. Assim, o Mirante é hoje para Caxias
como Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro. Durante as gravações, encontramos duas estudantes do curso de turismo que vieram do Piauí conhecer as belezas históricas e naturais de Caxias. O Mirante da Balaiada foi pensado em cada detalhe e tudo foi feito com muito carinho. Passamos aqui pelo portal feito de madeira e de cara nos deparamos com esse mapa que exemplifica todo o espaço. E o que chama mais atenção é essa parte aqui em branco. É o mirante, onde aqui da ponta dá para ver toda a cidade. E é para lá que vamos agora. Em 2019, ano seguinte à sua inauguração, o mirante recebeu o título de 5ª melhor atração turística do Brasil, no Prêmio Nacional de Turismo. E não é difícil saber o porquê. Esse local realmente é encantador. Toda essa estrutura deixa a gente bem próximo à Copa das Árvores. A impressão que a gente tem é que fica bem mais próximo aos animais, aos pássaros, ao canto deles. Mas é daqui da ponta onde temos uma visão privilegiada de Caxias. Esse é o nosso Mirante da Balaiada. Para quem não é fã de altura, o passeio pode ser mais tranquilo nessa outra trilha elevada. Aqui encontramos duas alunas de turismo de Teresina, Yasmin e Vanessa. Para a gente do turismo, aqui é um atrativo turístico bastante rico, tanto da questão ambiental quanto da questão histórica. Eu achei interessante, é um parque que eu certamente recomendaria para as pessoas virem conhecer. É um atrativo que a pessoa pode vir, presenciar, desfrutar, ter o lazer, né, aqui. A professora estava falando ali da forma como eram feitas a casa dos balaios. A gente pode tirar um trabalho disso, pode fazer com que isso tome proporções maiores e com que seja divulgado melhor. Olha, é uma construção que, na minha concepção, no início eu pensei que fosse faraônica, eu pensei que ela nunca fosse concluída. É um trabalho belíssimo. Assim, o Mirante é hoje para Caxias, como o Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro. As grades da passarela nos dão uma visão privilegiada dos animais que ficam aqui embaixo. Tudo isso foi feito de forma intencional, para deixar ainda mais o visitante próximo à natureza. Mesmo no período de pandemia, nós não deixamos de ter visitas. E você está num local, Jardel, onde você pode apreciar o que de melhor temos, a natureza, a fauna e a flora da região. E você também tem toda essa beleza natural aqui, onde você pode relaxar, onde você pode aproveitar o final das suas férias em Caxias. Então, como diz o desembargador Arthur Almada Lima Filho, não se estuda a história do Brasil sem conhecer a história de Caxias, Maranhão. Aqui a impressão que temos é que o passado, presente e futuro andam lado a lado. Um exemplo claro que tudo é possível. Fazemos o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais para você. Não saia daí. E o nosso Conexão Guanaré está de volta, cheio de surpresas e imagens incríveis. Você já parou para imaginar como os pais dos nossos avós faziam para ter o que comer? Hoje em dia, com uma simples ligação, podemos fazer pedidos e os alimentos são transportados até a nossa casa com toda a comodidade. E aí, bateu aquela curiosidade? Então vamos recorrer à história. Essa foto faz parte do acervo histórico do caxiense Bruno Couto. Todas essas edificações ficavam no entorno onde hoje é o Largo da Igreja da Matriz, local do primeiro Mercado Central de Caxias. O prédio do Mercado Público na época, ele funcionava ali na esquina da atual Rua Teixeira Mendes, que é uma rua que desce ali para o Largo dos Três Corações, em que os trabalhadores do porto que vinham pelo Rio Itapecuru tinham acesso à cidade. Três Corações, a Rua do Porto Grande
que hoje é a Rua Nísio Chaves, eram pontos que chegavam as mercadorias de São Luís, da Europa, então direcionada ao Largo da Matriz, onde se concentrava também um grande público da cidade. Todos os imóveis foram demolidos há bastante tempo e no lugar atualmente funcionam estacionamento, farmácias e loja de conveniência. Hoje em dia, quem passa aqui pela Praça da Matriz não imagina que décadas atrás aqui era ponto de encontro de várias pessoas que comercializavam e outras que compravam. Exatamente, esse quarteirão que hoje funciona várias lojas, antigamente funcionava a Casa da Feira, o primeiro mercado central de Caxias, Maranhão. Isso no finalzinho do século XIX. Movimentava todo o comércio, porque também essa região fazia parte uma ligação direta com o rio Itapecuru, onde vinham mercadorias de vários estados e até de outros países. Ingrid toma conta dessa barraca. Nunca imaginou que nesse lugar, há 100 anos atrás, outras pessoas também comercializavam produtos. Não sabia de nada. Nenhum relato da sua avó? Não, nenhum relato. Novidade também para esse mototaxista. Para mim é tudo novo. Claro que as pessoas mais velhas um pouco devem realmente se lembrar. Inclusive tem muitas fotos, né, que a gente vê aí o pessoal postando nas redes sociais, né, como era Caxias antes, né? Com a evolução da cidade na época, logo surgiu a necessidade de mudança. Mas já na década de 1970, o próprio mercado já não suportava o número de pessoas, porque na região da Praça do Panteão começaram a se estabelecer diversas barracas, como a gente encontra esses camelôs, a gente chama de camelô, né? Então, qual foi o local escolhido? Era a chamada Praça da Independência, Praça Dom Pedro II também, que era onde ficavam os prédios mais importantes da época, que era o prédio da Câmara Municipal, da Delegacia, o Tribunal do Júri, você tinha a Fábrica Têxtil da Companhia União Caxiense e a construção da Estrada Férrea de Caxias. Então, o local foi escolhido, foi essa praça, posteriormente ela foi denominada, era conhecida como Praça do Mercado também, foi construído desse aspecto de arquitetura colonial, tá? Em que você vai encontrar diversas portas e janelas, que era para justamente atender à movimentação que os trabalhadores necessitavam. Então as pessoas elas acordavam cedo para vir para os seus trabalhos, passavam no mercado para comprar os seus alimentos do dia a dia. Aquela via que passa entre o Centro de Cultura e a Prefeitura era a BR na época, então você tinha uma movimentação muito grande. A inauguração do Mercado Central nesse prédio ocorreu em 24 de fevereiro de 1924, há quase 100 anos. E a explicação para a construção nesse local não foi por acaso. Fica bem próximo ao Centro de Cultura, a antiga fábrica têxtil. A intenção também era pegar os clientes que saíam da fábrica, para dar destaque e aumentar as vendas desse local. Embora hoje em dia é relativamente perto, que a gente considera perto, mas as pessoas naquela época não achavam. Achavam que a pessoa não ia sair do centro para um lugar tão distante para fazer a compra no mercado. Mas felizmente eles conseguiram fazer essa mudança e depois o prédio foi transformado na nova sede da Prefeitura Municipal de Caxias. Na década de 20 do século passado foi construído aqui na Praça do Panteão esse prédio, onde hoje funciona a Prefeitura de Caxias. As obras ficou a cargo de Abel Antunes, o mesmo responsável pela construção da União Artística Operária Caxiense. Exato, o prédio ele foi construído pelo mestre Abel Antunes, que era que a gente chama hoje de mestre de obras, né? Ele não tinha uma qualificação técnica como engenheiro arquiteto, mas ele era uma experiente pessoa na construção civil, que inclusive ele foi também o responsável pela construção do prédio da União Artística Caxiense. Então ele tinha todo esse conhecimento técnico e fez um belo trabalho que hoje também é um dos símbolos da arquitetura de Caxias. Não se sabe se foi ele que teve a concepção do imóvel, mas a certeza que se tem é que ele executou a obra. Mas ele também era responsável por elaborar alguns projetos arquitetônicos. O que chama atenção é que os 4 cantos desse prédio têm portões e na parte central tem esse grande portão aqui que facilitava o acesso dos comerciantes e também feirantes em várias décadas. Aqui onde funcionou o Mercado Central de Caxias na primeira metade do século passado. Seu Renato viveu aquela época e conta em detalhes
como era o movimento. Eu comecei em 76 lá. Os boxes eram de tábua. Aí, quando foi em 1980, o prefeito era Luiz Lobo. Aí ele mudou, nós mudamos para esse aqui. Só que o nosso comércio era ali, era depois, logo ali onde é os açougues, né? Aí o doutor Humberto fez esse aqui em 2008. Aí nós mudamos para cá. Anos mais tarde, o Mercado Central saiu daquele espaço da Praça do Panteão e veio se instalar aqui, na Avenida Getúlio Vargas. Isso por volta de 1950. A intenção era que o espaço ganhasse mais pessoas, mais clientes. E aí foi necessário um espaço ainda maior e mais amplo. Mas nem todo mundo gostou. Teve muita gente que não queria sair da Praça do Panteão. Comerciante, verdura, açougueiro, não queriam vir. Achavam que lá era mais perto, né? Que aqui era um entulho antes, não era? Aí eles alegavam que lá seria melhor. Só que a partir que nós mudamos para cá, melhorou bastante. A transferência definitiva para esse espaço ocorreu em 1986 e funciona até hoje. O Mercado Central de Caxias é uma referência para todo o Maranhão. Aqui o feirante encontra, além de frutas, verduras e hortaliças vindas direto do produtor, também uma infinidade de artesanato. E o melhor, o respeito e o carinho do caxiense. Seu Luiz trabalha há 48 anos no Mercado Central e não esquece como foi a origem desse lugar, que hoje concentra centenas de pessoas. Ali era a passagem dos carros. Não tinha aquela estrada lá. Aí os carros passavam tudo aqui por dentro. Aí aqui era um areal da monstro ali. Tinha umas mangueiras que as mulheres vendiam, uma comidinha de baixo. Era coberto com papelão. Esse é um dos espaços preferidos de quem mora aqui ou visita Caxias. Um patrimônio de todos. Nos últimos anos, Caxias passou por grandes transformações. A cidade centenária rejuvenesceu. Muito se foi preservado e outros pontos transformados. É o caso da Praça Dom Luiz Marelim. Olhando essas fotos, você reconhece esse lugar? Aqui era jogado antes. Revitalizado, hoje é lugar de fazer caminhada, das famílias se encontrarem, à tardinha. É muito bom. Um ambiente que como traz... todo. O senhor acredita que é um ambiente também que traz uma paz para o cidadão em meio a tanto movimento e aqui encontrar essa parte arborizada, ver tantas obras, encontrar os amigos? Sobretudo porque ela é fechada, né? Tem a cerca, não fica assim uma coisa assim jogado. Fica mais fácil de controlar, né? O pessoal que toma conta já fica melhor, porque não tem entrada por todos os lados. Tem 4 portões, né? Um aqui, outro lá. Fica melhor de controlar, de preservar. Francisco mora a poucos metros daqui. Lembra muito bem como era o antigo espaço. Antigamente aqui a praça era uma praça que era mal cuidada, não tinha espaço para as pessoas fazerem caminhada, espaço de lazer. Hoje tem a praça bonita, bem atrativa. Tem a fonte luminosa ali, a pessoa banha, brinca, a criança brinca. E ficou muito bonita essa obra aqui, porque os moradores daqui que fazem parte em torno da praça aqui, ficou muito legal, muito bonita mesmo. Além de mais, também ter valorizado as casas, entendeu? Porque a praça dessa aqui, o porte dessa praça aqui é uma maravilha, né? Só tem em capital e olha lá as capital para ter uma praça dessa. Você acredita que valorizou muito esse ambiente aqui, trouxe um pouco mais de dignidade para quem mora nessa região? E muito, né? Porque é um espaço de lazer, entretenimento, as pessoas
curte, faz caminhada, como eu já falei, e tudo. É um espaço de lazer. Dá orgulho então, né? Dá orgulho para Caxias ter uma praça dessa, entendeu? É orgulho para todos os caxienses que moram aqui, inclusive para mim que mora aqui em frente, aqui do lado. Para mim é uma satisfação muito grande minha cidade ter uma praça de um porte dessa daqui, da Praça Dona Maria Lins. Para chegar ao resultado que conhecemos hoje, foi necessário apenas boa vontade. Estamos diante de uma das pessoas responsáveis por colaborar com o surgimento de um dos mais bonitos lugares públicos do Maranhão. Murilo Novaes atuou como secretário de Infraestrutura e fala com orgulho de ter deixado mais uma marca na cidade. Tenho muito orgulho disso, de ter participado desde a concepção do projeto até o final da construção. Está de parabéns Caxias por ter pontos muito bonitos. Hoje, se eu der uma olhada para o meu retrovisor da minha vida profissional, principalmente, eu tenho muito orgulho de ser caxiense e tenho muito orgulho de ter contribuído para o melhor para a nossa cidade, para o embelezamento da nossa cidade, que isso termina sendo qualidade de vida. Hoje você tem para onde ir, né? Um senhor, uma senhora com as crianças, tem receber um turista, tem para onde ir. Para onde é que você vai levar? Praça da Chapada, leva para o Mirante. Antigamente era só a Veneza, que já é espetacular. Ele lembra que não foi fácil. Algumas pessoas na época não concordaram com a nova cara que a praça iria ganhar. A mudança incomoda. Vem poeira, vem demolição, vem quebra-quebra. Mas a gente tem certeza que quando a gente está fazendo uma reforma da casa que foi idealizada por quem tanto ama aquela casa, vai passar por essas intempéries da transformação, da mudança, da construção. Mas com certeza a tua ideia, o que você planejou foi para que tua casa fique mais confortável, mais bonita e mais agradável. E assim foi com a Chapada. Eu me lembro que aqui nessa Praça da Chapada, na minha infância, eu brincava que era um tesouro, era um campo que se instalava circos, parques, e aqui tinha uns pés de amêndoa onde vinham todos os carros da zona rural. Vendia porco, melancia, era aqui. Então aqui foi a minha infância. Quando foi construir essa Avenida Santos Dumont, aí o prefeito da época, Zé Castro, fez essa praça, inclusive o secretário de obra era o Zé Gentil, pai do prefeito. Criaram essa praça aqui no Largo de São Benedito, que era chamado Largo do Cemitério de São Benedito, e criaram essa praça que já foi linda, espetacular, diante daquela época, da arquitetura que se tinha naquela época. Em 2017, esse pé era apenas uma muda. Foi plantado por Ana Laura, que na época da inauguração tinha apenas 4 anos. Eu acho muito legal porque tem espaço, né, para poder brincar e para plantar, né? Bate também um orgulho? Sim. Plante também ajude o meio ambiente, igual eu fiz. É tanto orgulho que quase não cabe no peito da mãe. Isso é o marco na infância dela, né? Plantar é fazer com que ela tenha consciência ambiental, dela saber que a preservação do meio ambiente, a planta é vida. Então, foi esse o intuito que a gente quis fazer com ela. Porque faz parte, é parte da história de Caxias, né? Uma criança da idade dela, ela vai ficar marcado como parte da história. Então, sempre vai lembrar dela. A criança que plantou a plantinha na praça. Sentimento compartilhado que vai ficar para a posteridade, né? Sim, com certeza. E sem falar que eu cresci, a minha infância toda foi aqui. Então eu vi a transformação dessa praça. Eu brincava muito, então é uma coisa que é muito gratificante para mim. É para nossa história, a história dela, a história da infância dela. Quem não planta, pinta. Aqui também tem espaço para todas as artes. O painel é gigantesco. Foi idealizado pela artista caxiense Tita do Rego, que atualmente mora na Europa, e reproduzido aqui pelo caxiense Paulo Souza.
e retrata muito a vida do caxiense. Inclusive, traz um destaque para personagens que viviam aqui durante décadas. Um deles eram os carroceiros, que foram eternizados nessa obra. Seu Jânio tem orgulho de exercer, por mais de 40 anos, a profissão de carroceiro. E ainda hoje eu estou aqui na praça, fazendo o mesmo serviço que eu fazia. O senhor tem orgulho da profissão de carroceiro? Tem demais. E eu não sei a lei nem escrever, né? Minha profissão que eu tenho é essa. Então eu criei meus filhos tudinho com esse serviço de carroça, né? Por mais que o progresso mude rotinas e transforme lugares, o bom senso representado na arte tem o poder de eternizar, para que as futuras gerações conheçam suas origens. Olhar uma obra dessa, o que você tem a dizer? É uma área de lazer muito boa e ainda mais que isso aqui retrata, né, a obra de uma amiga de infância, que é a Tita Rego, que tem muito a ver com a nossa história aqui, né, a nossa história que a gente vivenciou durante a nossa infância ali no Rio Itapecuru. Então isso aí também relembra um pouco da minha infância também, me volta a esse passado, né, essa nostalgia. E é muito importante saber que uma amiga de infância, né, se tornou hoje uma artista famosa que mora até na Europa, né? A gente sente orgulho, né, de mostrar esses lugares turísticos para o visitante em Caxias. Tá de parabéns Caxias por ter pontos muito bonitos. Hoje, se eu der uma olhada para o meu retrovisor da minha vida profissional, principalmente, eu tenho muito orgulho de ser caxiense e tenho muito orgulho de ter contribuído para o melhor para a nossa cidade, para o embelezamento da nossa cidade. Para que as futuras gerações conheçam suas origens. Talvez por isso essa obra encanta quem pisa nesse chão. É hora de mais um intervalo para recarregar as energias. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. E o Conexão Guanaré está de volta. Você conhece esse lugar? A foto é datada de 1920. Ficou mais difícil, né? Bora facilitar? E aí, reconheceu? É a Rua Benedito Leite, uma das vias mais conhecidas do Centro Histórico de Caxias. Hoje concentra lojas, clínicas médicas e centros educacionais. Aqui também foi o endereço da família do poeta Gonçalves Dias. Vamos recorrer novamente à linha do tempo para exemplificar. É essa casa do lado direito da foto. Esse efeito entre o passado e o presente é desse jovem, que se intitula entusiasta da história de Caxias e amante da fotografia. A ideia de criar uma página onde eu pudesse contar a história da minha cidade nasceu por um hobby. Onde em 2019 eu decidi criar uma página onde eu pudesse reunir todo esse material sobre Caxias. Como eu gosto muito de ler, bem como de fotografar, eu resolvi unir esses dois mundos. Então eu fazia as pesquisas sobre as fotografias antigas que eu encontrava pela internet e publicava todo esse material no Instagram. Como foi tendo uma boa aceitação do público, em 2020, durante a quarentena, eu decidi profissionalizar um pouco mais esse hobby, criando o site arquivocaxias.com.br. Seus trabalhos são divulgados no site Arquivo de Caxias. Tem despertado a atenção de centenas de caxienses. As fotos em preto e branco ganham vida através da boa vontade e de seu talento. Como muitas são em preto e branco tiradas há mais de 50 anos, esse material colorizado, a meu ver, gera uma maior proximidade com a nova geração, que vendo aquelas imagens coloridas, consegue ter uma maior identificação com a história da cidade. Muitas vezes eu tento unir acontecimentos presentes à história da cidade. Além disso, o site possibilitou uma maior organização de todo esse material, bem como um nível de detalhamento maior.
E lá eu dividi por categorias, onde o público poderá encontrar curiosidades, fotografias antigas, vídeos antigos e muitas outras coisas. Como diferencial, eu decidi começar a restaurar e colorizar essas fotografias. Fotos raras são descobertas. Essa, por exemplo, é da União Artística Operária Caxiense, de 1930. O prédio resiste ao tempo e ajuda a contar o passado de uma cidade simples, porém rica de histórias. Como muitas são em preto e branco tiradas há mais de 50 anos, esse material colorizado, a meu ver, gera uma maior proximidade com a nova geração, que vendo aquelas imagens coloridas, consegue ter uma maior identificação com a história da cidade. Muitas vezes eu tento unir acontecimentos presentes à história da cidade, como foi o caso recentemente da publicação que fiz sobre a história do prédio da União Artística Operária Caxiense, inaugurada em 1930. A União Artística é uma sociedade pioneira, porque foi um movimento surgido no Brasil enquanto não existiam sindicais. Então era uma classe que estava surgindo no país, que era a classe operária, de trabalhadores das fábricas têxteis. E Caxias foi pioneira no Maranhão. Então essa sociedade organizada de trabalhadores, de artistas, foi fundada no dia 1º de maio de 1915. Então era uma sociedade que ela abrangia toda essa classe de trabalhadores braçais, trabalhadores de toda a área comercial da cidade de Caxias. E eles não só se reuniam para eventos festivos, mas também eles levavam educação a seus familiares, levavam tratamentos de saúde. Então a União Artística Operária Caxiense foi uma das sociedades mais importantes da nossa história no século XX. O prédio logo vai ganhar uma nova finalidade. Uma das nossas preocupações foi dar um uso adequado para ele, ou seja, que atenda às normativas atuais, mas também que ele garanta a sua preservação histórica. Então, toda a sua estrutura de fachada, internas, os elementos arquitetônicos de dentro do imóvel foram preservados. Alguns que não puderam ser recuperados vão ser substituídos por peças semelhantes. Então, a arquitetura original do imóvel vai ser preservada e Caxias vai ganhar um espaço moderno e que atenda às necessidades da nossa população, que é o restaurante popular. Transformação necessária. Aos poucos, Caxias vai ganhando novas formas, novos investimentos. O crescimento que anda a passos largos é para atender uma nova demanda. Claro que foi preciso abrir espaço para pequenas e grandes empresas a se instalarem na cidade e assim gerar emprego e renda. Com tantas atrações, o turismo tem se destacado. Potencializar, mostrar os grandes restaurantes, a culinária, tudo que existe melhor em Caxias para a gente poder fazer o inverso. Porque as pessoas saem para conhecer cidades e a gente quer que as pessoas venham conhecer toda a história de Caxias. Você sabe, o nosso museu é lindo, né? A praça maravilhosa, complexo turístico. Então, assim, nós temos tudo. As águas de Caxias são encantadoras. Então, eu sou simplesmente assim apaixonada por todo esse trabalho que é feito, a história de Caxias e o futuro de Caxias. A cidade conta hoje com várias opções de passeio. E o melhor de tudo, a hospitalidade e o carisma do caxiense é um convite irrecusável. É impossível falar da transformação de Caxias sem citar esse espaço, o shopping da cidade, que transformou literalmente, não só para os caxienses, mas também para toda a região. Aqui, o visitante encontra várias opções de lazer e também de diversão. Além de serviços, a gente traz um entretenimento para todas as classes. Nós temos entretenimentos gratuitos, temos cinema. Eu acredito, gente, que Caxias está passando por uma transformação incrível. Essa chegada do agronegócio da nossa região já está aí com 1 ano, 2, se eu não me engano. Inclusive, temos escritório aqui no shopping, especialista em agronegócios, pessoas que já vieram investir aqui também. Então, para a gente é um presente poder proporcionar grandes shows, grandes eventos. A vacinação, que foi um presente para a gente poder aí otimizar essa vacinação junto com o poder público, o prefeito Fábio Gentil, que trouxe junto com a nossa secretária. E
A gente teve uma reunião, conversou, vamos acelerar e hoje nossos adolescentes já estão vacinados. Então, assim, gente, essa soma é o que vai fazer, que fez essa transformação. Eu acredito que essa soma, com essa união, essa força de vontade da gente fazer cada vez mais uma Caxias melhor, é só alegria e um presente, que é tão bom a gente poder realizar. Essa é uma terra de conquistas e transformações. Caxias é um berço de grandes nomes da nossa cultura nacional, né? Nós temos aí Coelho Neto, Gonçalves Dias, Raimundo Teixeira Mendes, uma infinidade de nomes que é até injusto a gente citar todos. Mas um detalhe importante que Caxias tem é a sua arquitetura, seus bens patrimoniais, os seus monumentos, a sua arquitetura religiosa, que é uma das importantes do interior do Maranhão, e a gente precisa explorar mais. Mas para a gente ter essa oportunidade de conhecer melhor, a gente tem que manter um diálogo com a população, principalmente com esses imóveis de arquitetura civil, que são as residências antigas, históricas, e essas pessoas que são mais leigas, eles têm que entender a necessidade de conservação e preservação desses bens. Então não adianta a gente criar leis para preservar se a população não consegue se integrar. É um bem, é um tesouro que nós temos, mas que a gente precisa ter um cuidado melhor sobre eles. E por hoje é só. O nosso programa fica por aqui, mas você pode rever essa e outras edições lá no YouTube da TV Guanaré. Acesse! Valeu, um abraço e até nosso próximo encontro.